Gente, eu queria começar dizendo que é muito difícil para mim falar e expressar a alegria que eu sinto por estar com vocês aqui essa noite. De verdade, eu estou sendo muito sincero. Quando eu recebi o convite para poder trazer a palavra para vocês, eu recebi com muita alegria e é com muita alegria, de fato, que eu estou aqui. Eu me sinto honrado, é um privilégio poder falar com vocês. Eu acho que eu não conseguiria dizer para vocês exatamente o tanto que significa para mim poder trazer a palavra de Deus para vocês hoje. Eu não consigo expressar isso, então não vou tentar, né? Mas é muito forte isso para mim. É muito forte para mim ter consciência, como eu tenho hoje, agora, aqui, de que eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Então o que eu peço agora é que vocês estejam comigo e me acompanhem enquanto a gente examina um texto das Escrituras que eu gostaria de expor para vocês e refletir sobre ele junto com vocês. Só um minutinho mais. Pronto, acho que ficou melhor assim. Eu queria que vocês trouxeram as Bíblias de vocês, né? Eu espero, nem que seja no celular. Então, eu não trouxe tela nenhuma, não é? O que eu quero agora é que vocês acompanhem comigo, se vocês puderem, nas Bíblias de vocês, a leitura que eu quero fazer de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 17 até o versículo 31. Acharam? Estão com o texto aí? Ok? Então eu vou começar a leitura. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Vamos orar de novo? Podemos? Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. E com atitude reverente aqui, Pai, nós nos reunimos ao redor da Tua palavra, pedindo que o Teu Espírito fale conosco, Senhor. Ilumina os nossos corações com a luz da Tua palavra, no mais escondido dos nossos corações, que a Tua luz penetre em nós e nos traga, Pai,
conhecimento e compreensão da tua vontade, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, tem duas maneiras de expor esse texto para vocês. Uma delas é do começo até o fim do texto. A outra é do fim até o começo. São duas maneiras que eu poderia usar para expor esse texto para vocês. Se vocês me convidarem numa outra ocasião, eu vou ficar feliz em expor esse texto para vocês do começo até o fim. De fato, vou gostar muito de fazer isso, né? E o que significa dizer expor do começo até o fim? Significa que eu vou enfatizar, sobretudo, alguns aspectos que estão na primeira metade desse texto. Mas hoje, a mensagem que eu tenho para trazer para vocês exige que eu exponha a vocês esse texto do fim para o começo. Ou seja, dando ênfase a algumas coisas que estão especialmente na parte final, na metade final desse texto. Então é assim que eu vou tentar expor ele para vocês hoje, do fim para o começo. Essa história é uma história muito conhecida, né? A história do jovem rico, que está contada por esse trecho que a gente leu. Ela aparece também em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 30, e ela aparece também em Lucas, no capítulo 18, versículos 18 a 30, além desse trecho que nós lemos em Marcos 10. Aliás, é por causa do Evangelho de Mateus que nós sabemos que se tratava de um jovem, né? O Evangelho de Marcos diz apenas no versículo 17 que um homem correu na direção de Jesus, né? Nada é dito sobre a idade dele. Mas Mateus, lá no capítulo 19, versículo 20, esclarece para a gente, né? Mateus escreve o seguinte nesse versículo, Mateus 19, 20: disse-lhe o jovem, né? Em grego, honeniskos, o jovem. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. E essa expressão, o jovem, em Mateus, se repete também no capítulo 19, versículo 22. Então vejam, o sujeito que está no centro dessa história aqui é um jovem, e é um jovem rico, né? Nós ficamos sabendo desse detalhe, que ele é alguém rico, apenas lá na frente, nesse trecho que a gente leu em Marcos 10, né? É só no versículo 22, já no desfecho da história, que a gente fica sabendo desse detalhe, porque Marcos vai dizer, ele se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Mateus também só nos revela esse detalhe, acerca da riqueza do jovem, quando o desenlace da narrativa já aconteceu, né? No mesmo momento, quando ele diz, olha, ele se afasta triste, porque ele tinha muitas riquezas, ele era muito rico, né? Agora é engraçado que Lucas já menciona isso logo de início, né? Em Lucas 18, 18, a gente lê o seguinte, logo na abertura do trecho, né? Certo homem importante lhe perguntou, ou seja, fez uma pergunta para Jesus, né? Isso está em Lucas 18, 18. O grego é muito enfático aqui, né? O grego, na verdade, se for traduzido literalmente, ele seria traduzido assim: e interrogou certo líder. Essa é a expressão usada no grego, né? Que a NVI traduziu certo homem importante. No grego, na verdade, nós temos a expressão tis archon, né? Archon é uma palavra muito engraçada no grego, porque ela está querendo significar alguém que é um dos primeiros, né? A palavra arche em grego significa isso, alguém que é primeiro, alguém que ocupa um primeiro lugar. Então, é mais ou menos como se o texto nos dissesse que um homem proeminente, um homem importante na sociedade, um homem que ocupava um papel de destaque, quis fazer uma pergunta para Jesus, né? Esse é um detalhe interessante que nos é colocado por Lucas logo na abertura do texto, né? E depois, na sequência, no versículo 23 de Lucas 18, Lucas vai concordar também com aquilo que Mateus e Marcos nos falaram, né? Ele vai afirmar que aquele homem era muito rico. Então, todos eles, no mesmo ponto da narrativa, dizem a mesma coisa: o homem se afasta triste porque era muito rico. Naquela sociedade, como aliás acontece hoje em dia na nossa sociedade também, com muita frequência as pessoas proeminentes da sociedade são as mais ricas, sempre, né? Parece que essa é uma constante na história humana.
Pois bem, gente, numa exposição do começo para o fim, não, vejam bem, não é a que eu vou fazer hoje, é aquela que, como eu disse, eu vou fazer se vocês me convidarem no outro dia, né? Numa exposição do começo para o fim, a gente ia começar dando atenção, antes de mais nada, à razão pela qual Jesus fez essa exigência que ele fez para esse jovem, né? Que está no capítulo 10 de Marcos, versículo 21. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, depois venha e siga. Primeira coisa que nós faríamos seria verificar por que, afinal de contas, que Jesus faz essa exigência para esse jovem. É uma razão muito importante, na verdade. E essa razão está ligada, gente, ao fato de que aquele jovem, apesar de ser rico, apesar de ser influente, apesar de ser aparentemente religioso, porque ele mesmo diz que vem obedecendo todos os mandamentos desde a adolescência dele, né? Apesar de tudo isso, aquele jovem tinha uma compreensão muito superficial acerca da lei de Deus. Então, se nós fôssemos fazer uma exposição do começo para o fim, nós iríamos começar por esse aspecto aqui. Mas como eu falei para vocês, hoje eu não quero ir por essa ordem. Hoje eu quero expor o texto do fim para o começo. Então, qual é o ponto para o qual eu quero chamar a atenção de vocês hoje? Eu queria chamar a atenção de vocês para a radicalidade do chamado de Jesus. Esse vai ser o meu tema central hoje. O meu tema é chamado radical. Para nós abordarmos esse tema, a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que a gente precisa pensar um pouquinho sobre os direitos que Jesus tem de nos fazer um chamado radical. Os direitos que Jesus tem para nos propor um chamado radical. Eu começo dizendo para vocês que Jesus tem razões muito fortes, Jesus tem razões muito específicas para impor àquele jovem aquela demanda, aquela ordem que ele deu, né? Vejam bem, tratava-se de um jovem que se considerava um fiel cumpridor dos mandamentos. Vocês viram isso no texto, não viram? Jesus faz uma lista de mandamentos para ele, e ele diz, ele começou perguntando: Senhor, bom mestre, como é que eu vou herdar a vida eterna? Como é que eu faço? E Jesus diz: você conhece os mandamentos? E aí Jesus faz uma lista dos mandamentos para ele. O rapaz ouve aquilo e diz: Senhor, eu já tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência, né? Ele se considerava um fiel cumpridor dos mandamentos. Pois bem, Jesus precisava mostrar para ele que no fundo do coração dele, ele quebrava a lei de Deus, porque ele cultivava no fundo do coração dele o pecado da cobiça, o pecado contra o 10º mandamento. Vocês devem conhecer os 10 mandamentos, já devem ter lido, não é? O texto de Êxodo 20, que traz a lista dos 10 mandamentos, e vocês sabem que o 10º mandamento é justamente não cobiçarás, né? Mas quando eu digo isso aqui, nesse contexto, e vocês leram aí o texto de Marcos, talvez vocês estranhem o que eu estou falando, e talvez vocês me digam assim: olha, mas peraí, por que você está acusando esse rapaz de cometer no coração dele o pecado da cobiça? Jesus mandou ele vender o que ele tinha, né? As coisas que ele tinha eram dele. E o 10º mandamento, o mandamento contra a cobiça, diz assim, eu vou ler para vocês aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 17. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então talvez vocês me digam assim: como o jovem pode ser acusado de cobiça, se as coisas que ele tinha eram dele? Essa é uma ótima pergunta, e ela merece ser respondida. Eu vou tentar respondê-la aqui. Vejam vocês como a lei de Deus é profunda. A lei de Deus, queridos e queridas, não estabelece apenas regras externas às quais a gente tem que obedecer. A lei de Deus, na verdade, sonda o nosso coração. A lei de Deus é como um holofote que nos ilumina numa noite escura. Vejam bem então, cobiçar a casa de alguém, cobiçar a mulher ou o marido de alguém, ou então cobiçar
qualquer coisa que pertença a uma outra pessoa, isso não é uma coisa que começa assim de repente, né? Tá tudo bem com você, você está andando na rua, nenhum problema, tudo maravilhoso, e de repente você está cobiçando algo ou alguém. Não é assim. A coisa não acontece desse jeito instantâneo, automático. A coisa não é alguma coisa que aconteça fora da gente, como se, sabe, de repente você está andando na rua e cai um negócio na sua cabeça, vindo do 10º andar de um prédio, alguma coisa externa a você te machuca. Não é assim que você, no meio da sua caminhada na vida, de repente se vê cobiçando alguém ou cobiçando alguma coisa. A cobiça começa sempre no interior do coração, ela começa dentro de nós. A cobiça nasce no fundo do coração da gente, quando em lugar de Deus, a gente começa a colocar outras coisas. É aí que a cobiça nasce. Em lugar de Deus, uma casa. Em lugar de Deus, o desejo por outra pessoa. Em lugar de Deus, o desejo pelas coisas que outra pessoa possui. Em lugar de Deus, o desejo por prazer, o desejo por divertimento. Isso quer dizer, gente, que se eu dou a qualquer coisa, ou a qualquer pessoa, o lugar que pertence apenas a Deus, eu estou sendo cobiçoso. E ao ser cobiçoso, eu estou quebrando não apenas o 10º mandamento. Ao ser cobiçoso, eu quebro todos os mandamentos. Isso aqui é muito interessante. Tiago é muito claro na sua carta, no capítulo 2, versículo 10, quando ele escreve o seguinte: diz Tiago 2,10: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Que coisa, né? Isso é desse jeito, isso é assim com o 10º mandamento, porque de certa forma, gente, o 10º mandamento é o eixo de todos os mandamentos. Você nunca quebra apenas um dos mandamentos. Se você quebrar um dos mandamentos, você quebra também o 10º mandamento. Isso aqui é muito interessante. A verdade é que a gente quebra o 10º mandamento, o mandamento sobre não cobiçar. Nós quebramos esse mandamento antes de quebrar qualquer outro mandamento. Toda vez que nós quebramos um dos mandamentos de Deus, significa, na verdade, que nós já quebramos primeiro esse mandamento, cobiçando alguma coisa. Porque a cobiça, como eu disse, nasce no coração, não é? Começa dentro da gente. O que eu estou afirmando significa também que toda vez que a gente quebra um dos mandamentos, né, a gente está quebrando também esse outro. Então, dessa maneira, não importa qual dos 10 mandamentos você quebre, você sempre quebra 2. Você quebra aquele e quebra esse mandamento também. Esse mandamento que diz, não cobiçarás. O mandamento de não cobiçar é uma espécie de espelho negativo do primeiro mandamento. O que é que diz o primeiro mandamento? Na versão de Êxodo, diz lá, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, é para não colocar nada no lugar de Deus na nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui o mandamento está colocado numa forma negativa, porque ele começa com a palavra não, né? Não terás outros deuses diante de mim. Quando Jesus resume a lei, e ele faz isso numa forma positiva, como é que ele coloca esse primeiro mandamento, que lá em Êxodo está numa leitura negativa, como é que Jesus coloca esse mandamento numa leitura positiva? Vocês vão encontrar isso em Mateus 22:37. Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vocês percebem que é o mesmo mandamento? Só que lá em Êxodo ele está colocado numa forma negativa. Não terás outros deuses no lugar do Senhor. Aqui Jesus está colocando esse mandamento numa forma positiva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? Então vejam bem, se não amamos a Deus de forma total, se a gente não ama a Deus de forma integral, como aquele que deve ocupar, na verdade, o primeiro lugar na nossa vida, então, gente, automaticamente a gente se torna cobiçoso. Por quê?
Porque nós vamos colocar necessariamente alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na sua vida, se o primeiro lugar da sua vida não é dado a Deus, então você já se tornou alguém cobiçoso, alguém cobiçosa, porque você vai colocar algo naquele lugar, você vai colocar alguém naquele lugar que pertence só ao Senhor. Então vamos perceber aqui uma coisa que é muito importante. Todos os pecados humanos nascem de nós não amarmos a Deus em primeiro lugar. É aí que começam todas as nossas dificuldades, gente, todos os nossos problemas. Ninguém é cobiçoso, como eu disse, apenas porque ele vê algo ou alguém que ele deseja, né, que ele gostaria de ter. O problema começa antes, o problema começa mais cedo, começa quando em algum momento Deus deixa de ser o centro da vida dessa pessoa. Como eu dizia, Jesus tinha razões muito fortes para dizer, para fazer a esse jovem de Marcos 10, as exigências que ele fez. Jesus conhecia o tamanho do pecado no coração daquele jovem. Jesus sabia o quanto ele estava agarrado às coisas que ele possuía, o quanto essas coisas, os bens que ele tinha, a propriedade que ele tinha, a herança que ele tinha, o quanto tudo isso recebia dele, aquele amor que ele devia devotar apenas a Deus. É por isso que Jesus faz aquela exigência radical: venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois venha e me siga. Pois bem, queridos, uma vez que isso ficou claro para nós, uma vez que a gente entende por que era tão importante para Jesus fazer essa exigência, uma vez que você percebe que quando Jesus faz essa exigência, Jesus está entrando no mais profundo do coração daquele jovem e lendo o que tem lá dentro, e vendo, bem, esse daqui colocou em lugar de Deus todas as coisas que ele possui, então é preciso pedir todas essas coisas, é preciso que ele entregue todas essas coisas, porque o centro da vida dele só pode pertencer a Deus. Uma vez que a gente entenda por que razão Jesus precisava ser tão enfático, a gente pode agora pensar um pouquinho sobre os direitos que Jesus tem de fazer essa exigência. É sobre isso que eu queria refletir um pouquinho agora com vocês. Primeiro, deixa eu fazer uma pausa e perguntar: vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Vocês ficaram perdidos no meio do caminho, talvez? Não? Ninguém está perdido? Tem alguém dormindo? Não? A pessoa que está dormindo nunca vai responder: eu estou dormindo aqui, né? Vamos fazer o seguinte: você que está sentado aí perto de alguém, dá uma olhada para o lado e vê se essa pessoa está dormindo. Faz esse favor para mim. Se tiver, acorda, né? Com todo cuidado, mas acorda, porque é meia luz aqui, tem iluminação aqui na frente, mas vocês estão meio na sombra aí, é fácil pegar no sono, né? Então, vamos entrar aqui num pacto entre nós de que ninguém dorme aqui dentro essa noite. Pode ser isso? Sim? Vocês estão comigo? Eu queria ouvir a voz de vocês, apesar das máscaras. Estão comigo? Beleza, agora sim, né? Então a gente vai ver um treco agora super importante. Jesus está fazendo uma exigência absolutamente louca para aquele rapaz. Ele está dizendo: venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. Que direito Jesus tem de fazer isso? Gente, Jesus não apenas tinha razões muito fortes para exigir isso daquele moço, como eu já mostrei para vocês, mas ele também tinha e tem o direito de exigir tudo. Falando em nome de Deus, porque é o que Jesus está fazendo aqui, né? Falando em nome de Deus, como profeta que interpreta a vontade de Deus. Deixa eu explicar isso para vocês não estranharem, né? Jesus, ele tem um triplo ministério. Jesus tem o ministério de profeta, sacerdote e rei. Ele é essas três coisas. Ele foi essas três coisas durante o seu ministério na terra, e ele continua sendo essas três coisas: profeta, sacerdote e rei. Então aqui, falando como um profeta, olhando como um profeta de Deus o coração daquele homem, não é? Ele, né, e além do mais, porque eu disse que Jesus tem um ministério tríplice de profeta, sacerdote e rei, mas ao mesmo tempo ele não é apenas um profeta. Ao mesmo tempo ele não é apenas um sacerdote, como tantos sacerdotes existiram, não é?
ao mesmo tempo, ele não é apenas um rei como Davi, ele é Deus. Ele é Deus feito homem, Deus feito carne. Então vejam bem, na condição em que Jesus está, de profeta de Deus, que como profeta de Deus, conhece tudo, enxerga através da carne humana e vê o coração lá dentro, enxerga o mal que está no coração lá dentro. E além disso, como Deus que ele tem todos os direitos de fazer as exigências que ele faz. Ele tem esses direitos. Por que Jesus pode ser tão exigente? Porque ele é Deus. E como Deus, ele é Senhor de tudo e de todos. E ele pode exigir como seu direito único e exclusivo o senhorio, o controle completo sobre as nossas vidas. Ele pode fazer isso. Nesse sentido, gente, me permitam chamar a atenção de vocês para uma coisa que o texto de Marcos mostra para a gente. Versículo 21 de Marcos 10, depois que o rapaz responde para Jesus dizendo: mestre, eu tenho obedecido esses mandamentos desde a minha adolescência. Depois que ele responde isso, o texto diz assim, Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Isso aqui é muito importante para a gente poder compreender a própria atitude que Jesus vai ter na sequência desse texto. Vamos dar uma olhada aqui no trecho todo. Me acompanha aí de novo na sua Bíblia. Marcos 10, 20 e 21. Diz assim: e ele, o rapaz, declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e fez o quê? Jesus olhou para ele e... o que é que diz o texto? Não estou ouvindo vocês. O amou, ok. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Queridos e queridas, foi porque Jesus o amou que ele deu essa ordem para o rapaz. Vocês estão percebendo esse ponto? A base da ordem de Jesus é o amor que Jesus tem por ele. Jesus o amou. Foi por amá-lo que ele deu essa ordem. Gente, o que Jesus exige, ele não exige por capricho. O que Jesus exige, ele não exige por crueldade. As exigências que Jesus faz, ele as faz porque nos ama. Porque conhecendo a gente e conhecendo o projeto do Pai para nós, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, ele conhece aquilo de que de fato nós precisamos. No entanto, tem mais aqui nesse texto. Vamos continuar examinando aqui. A gente viu pelo texto que o rapaz, quando ouviu a ordem de Jesus, se afastou, diz o texto, triste, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para como é que Jesus se comporta na sequência agora. Marcos 10, versículos 22 e 23, diz assim: diante disso ele aqui é o rapaz, né? Ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Interessante isso. Marcos nos diz que Jesus amou o jovem. Sabemos que foi por isso que ele exigiu do jovem aquilo. Ele sabia que por amá-lo precisava pedir aquilo para ele. Mas quando o jovem se afasta, Jesus não faz nada. Jesus não detém o jovem. Jesus não segura ele. Jesus não vai atrás dele. Isso aqui é muito impressionante. Gente, eu acredito que tem sido oferecida para a gente, muitas vezes, uma imagem de Jesus que não condiz com aquilo que as Escrituras nos apresentam sobre ele. Segundo essa imagem popular de Jesus,
que talvez esteja muito de acordo com a maneira pela qual nós provavelmente agiríamos se estivéssemos no lugar de Jesus ali, né? De acordo com essa imagem popular de Jesus, parece que a gente acredita que Jesus deveria ter ido atrás do rapaz e ter dito para ele mais ou menos assim: olha, vem cá, peraí, tudo bem, eu estou vendo que você ainda não está preparado para esse desafio que eu fiz, né? Ainda não dá para vender tudo, né? Ainda não dá para entregar tudo. Quer saber de uma coisa? Vende apenas uma parte e me siga mesmo assim. Faz isso, não tem problema. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir vender tudo. Vamos começar devagar, né? Vende uma parte, entrega um pouquinho e me segue. Com o tempo, você vai entregar tudo. Eu acho que é isso que muitos de nós imaginamos que Jesus deveria ter dito, né? Muita gente, quando lê esse texto, se pergunta: como é que Jesus deixou escapar um rapaz daqueles, tão interessado, não é? Poxa, Jesus podia ter sido mais compreensivo com ele. Gente, Jesus não fez isso. Jesus não adotou essa atitude de negociação, que talvez seria a minha e a sua, se a gente estivesse no lugar dele. Jesus não adotou essa atitude de negociação, porque ele sabe que nesse assunto não cabe qualquer tipo de negociação. Não tem lugar para negociação. O chamado de Jesus é um chamado radical, justamente por causa disso, porque ele não comporta qualquer negociação. O chamado de Jesus não admite esperas. O chamado de Jesus é um chamado ao compromisso total. Quando Jesus nos pede tudo, não há como responder para ele com uma contraproposta do tipo: olha, tudo eu não posso entregar, mas e se eu der 50%? Está valendo? A resposta de Jesus é: não está valendo. Não há como negociar. 50%, 75%, 80%, não há como negociar. Jesus pede 100%, e a única resposta para Jesus só pode ser 100%. Vejam como isso aparece num trecho do Evangelho de Lucas, que eu queria destacar para vocês. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Diz assim a Escritura: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês estão percebendo aqui a urgência do chamado de Jesus? A radicalidade do chamado de Jesus? Não há tempo para esperar pela morte do pai, porque isso aqui é um detalhe importante no versículo 59, quando o homem diz: deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Não quer dizer que o funeral do pai estava acontecendo lá na casa dele, ele encontrou com Jesus na rua e disse: é só um instantinho, a gente vai terminar de fazer o funeral, sepultamos o meu pai e eu venho e te sigo. Na verdade não, o que ele está dizendo é o seguinte: eu vou esperar meu pai morrer, e assim que meu pai morrer eu te sigo. Depois que meu pai morrer, não é? Eu vou te seguir. Jesus diz: não, é agora ou não é, é já, não dá para esperar. Não há tempo para esperar a morte do pai para então poder se decidir por Jesus. Não há tempo para fazer aquilo que o terceiro pediu: deixa primeiro eu me despedir da minha família, eles vão fazer um churrasco de despedida para mim, aí eu venho e te sigo. Não, é agora. Aquele que entre o chamado de Jesus e o churrasco fica em dúvida, ainda não entendeu a radicalidade do chamado de Jesus. O ouvido dessa pessoa ainda não captou o chamado que Jesus está fazendo. Será que Jesus fez e faz, porque isso aqui serve para hoje,
Será que Jesus faz um chamado duro demais? Um pedido duro demais? Sabe, gente, eu acredito que é justamente disso que a juventude do nosso tempo precisa, de um chamado desses. A juventude dos nossos dias, me permitam dizer isso, me parece, estou falando claro de forma geral, não estou dizendo que são todos assim, mas de forma geral, né? A juventude do nosso tempo me parece profundamente estragada pelo comodismo e pela preguiça. Desculpem o juízo meio severo, não há mais desafios. A própria vida parece que não faz maiores exigências. Não, tudo bem, há dificuldades, claro, né? Mas parece que as pessoas se acostumaram a enfrentar até as dificuldades com certa dose de cinismo, né? Ah, tudo bem, do jeito que vai, né? Eu estou cuidando da minha vida, não tenho nada a ver com os problemas do mundo. Isso não é uma constante por aí, em termos de atitude? Quantas vezes eu vejo isso da parte de pessoas jovens? A pandemia surgiu no meio disso como um fator inesperado, mas a grande maioria torce pelo fim da pandemia apenas para voltar para o seu antigo ritmo de vida. Vida despreocupada na medida do possível, enquanto nenhum problema nos atrapalha, né? Escola, trabalho, amigos, baladas. Eu escrevi aqui a palavra curtição, né? Ainda se usa essa expressão? Nem sei, né? No meu tempo se usava, né? Curtição, né? Ô, gente, a vida é isso. A vida é isso. E se a vida é apenas isso, será que ela vale a pena? Eu queria dizer para vocês hoje que a vida que Jesus nos oferece é bem mais do que isso. É bem mais do que isso. Mas ela começa com um desafio radical. Jesus quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ter o controle total da sua vida, de toda a sua vida. É por isso que a ordem é: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, depois venha e me siga. Traduzindo isso daqui, gente, tire do centro da sua vida qualquer coisa que você tenha colocado lá, não interessa o que seja. No centro da sua vida cabe apenas o Senhor. Vender tudo é o mesmo que dizer: entregue tudo o que você é e tudo o que você tem nas mãos do Senhor e diga: é tudo teu, Senhor. Eu e tudo que eu sou e tudo que eu tenho é tudo teu. Eu queria saber se eu posso recomendar um álbum para vocês, de música. Vocês vão achar esse álbum no Spotify. Eu tinha pedido para a turma colocar uma imagem, eu não sei se eles conseguiram, enfim, né? Ah, tá ali, né? Esse álbum se chama Faithful Witness, Testemunha Fiel, e ele foi produzido em 2019, com a gravação ao vivo dos momentos de louvor e adoração, que foram vividos ali, está escrito, né, em Urbana 2018. Urbana é o nome do encontro da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, né, que é conhecida em inglês como InterVarsity, e aqui no Brasil é conhecida como ABU, Aliança Bíblica Universitária. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar já da ABU, né? A cada 3 anos, a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos realiza um encontro com estudantes do mundo inteiro. O último deles foi em 2018, o seguinte deveria ser esse ano, mas por causa da pandemia ele foi adiado para dezembro de 2022, na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. E ele leva esse nome Urbana, porque durante muito tempo ele foi feito numa cidade do norte dos Estados Unidos, o estado de Illinois, chamada Urbana, né? Então o nome da cidade acabou batizando, por assim dizer, dando nome a esse encontro. Vocês vão encontrar nesse álbum, que vocês podem baixar no Spotify, né? Vocês vão encontrar as canções que foram cantadas nesse último encontro de 2018. É muito tocante, pelo menos para mim, né? O louvor e adoração gravado ao vivo. E quando você imagina que ali, cantando, reunidos, canções em várias línguas, em idiomas diferentes, e ali reunidos cantando, estão jovens do mundo todo,
em torno de 10 mil jovens estavam presentes em Urbana no ano de 2018. A primeira faixa desse álbum é uma faixa falada, tudo gravado ao vivo, como eu disse, mas uma moça começa se dirigindo àquela multidão de 10 mil jovens, e ela começa a citar para aquelas pessoas o nome das pessoas, dos personagens das Escrituras Sagradas, que disseram sim para Deus. Ela começa lá com vários nomes, né? Abraão disse sim, Moisés disse sim, Davi disse sim para Deus, os profetas disseram sim para Deus, Maria, a mãe de Jesus, disse sim para que nela o milagre da encarnação do Verbo eterno de Deus pudesse acontecer. E ela vem com essa lista de pessoas dizendo: fulano disse sim, Beltrano disse sim, ele disse sim, ela disse sim. E aí no final ela termina a fala de uma maneira tocante. Eu sempre fico emocionado quando ouço, porque ela se dirige àquelas pessoas reunidas ali, aqueles 10 mil estudantes vindos do mundo inteiro. Ela se dirige a eles e diz assim: oh Urbana, will you say yes? Em outras palavras, Urbana, vocês dirão sim? Vocês farão como esses das Escrituras, que disseram sim para Deus? E fica esse apelo no ar. Eu queria que vocês guardassem essa pergunta com vocês, porque a pergunta que eu estou fazendo para vocês é a mesma pergunta que essa moça fez lá em 2018. Vocês vão dizer sim para Deus? Mas por enquanto não responda. Guarda essa pergunta com vocês, porque tem mais coisa que eu preciso ver com vocês antes que vocês possam responder a essa pergunta. Vocês têm mais um pouquinho de paciência comigo, sim ou não? Tudo bem? Está tudo em ordem aí com vocês? A viagem está sendo tranquila? Então me acompanhem mais um pouquinho, por favor. Até agora nós vimos os direitos que Jesus tinha de fazer essa exigência que ele fez. Nós vimos que é uma exigência radical, nós vimos que é uma exigência completa, não deixa escapatória, né? Não tem margem de negociação. Até agora nós vimos os direitos de Jesus quanto a exigir isso. Agora eu queria ver com vocês um pouquinho o que acontece depois que a gente responde ao chamado radical de Deus. Pensem comigo no seguinte: o que teria acontecido se esse jovem rico tivesse seguido a ordem de Jesus? Nós vimos que ele não seguiu. Nós vimos que ele se afastou triste, porque ele tinha muitos bens e ele não quis vender o que ele tinha. Mas a pergunta que eu faço é: o que teria acontecido? Vamos imaginar um pouquinho aqui, fazer um exercício de imaginação. O que teria acontecido se ele tivesse obedecido à ordem de Jesus? Talvez a gente conhecesse esse rapaz pelo nome hoje. Talvez ele fosse um dos autores do Novo Testamento. Mas isso não aconteceu. Ele se afastou triste, porque ele preferiu a si mesmo. Ele preferiu se agarrar às suas riquezas. Ele preferiu continuar dando às suas riquezas o primeiro lugar na sua vida. A gente nunca vai saber quem ele teria sido, nem como seria a sua vida, se ele dissesse sim para Jesus. Gente, isso é muito triste. Não sei se vocês percebem, mas isso é muito triste. Agora, o texto vai nos mostrar na sequência como é a vida daqueles que aceitam o chamado radical de Jesus. Primeiro, aqui no texto, assim que o rapaz se afasta e Jesus diz: como é difícil os ricos entrarem no reino, há um susto, um choque no grupo de discípulos, né? Quando Jesus faz essa afirmação, que está lá em Marcos 10, 24, filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Isso surpreende os discípulos, porque na lógica comum do judaísmo daqueles dias, ser rico significava possuir na sua própria vida uma espécie de selo de aprovação de Deus. Era assim que os judeus acreditavam na época de Jesus. Vejam bem, isso não está escrito em nenhum lugar das Sagradas Escrituras, isso não é afirmado em lugar nenhum, não é? Não tem nenhum lugar na Bíblia que ensine que a riqueza é sinal da bênção de Deus, não há. Mas aquele pessoal nos dias de Jesus acreditava dessa maneira.
E eu acho isso muito curioso, porque tem muita gente hoje em dia, na igreja evangélica, infelizmente, que acredita assim também. Que acredita que se a pessoa é rica, né, ela tem um selo ali sobre ela de aprovação de Deus, como se fosse um selo de controle de qualidade, né? Gente, Jesus destrói essa ilusão, mostrando que, na verdade, para as pessoas ricas, é mais difícil encontrar o reino. E por quê? Por que é mais difícil para os ricos? Porque as vidas deles já têm tanta coisa, eles estão cheios de tudo, né? E tem tanta coisa na vida desse pessoal rico, que para eles é mais difícil limpar o centro da vida, para que o centro da vida seja ocupado por Jesus e não por outras coisas. É por isso que é mais difícil. O texto não está querendo dizer de forma alguma que os pobres têm salvação garantida só porque são pobres. Isso na verdade seria reproduzir o erro do judaísmo daqueles dias, não é? Só que agora em direção contrária, né? O erro do judaísmo daqueles dias era achar que o rico, por ser rico, já estava lá abençoado por Deus, né? Então não se trata de dizer, não, o pobre, porque é pobre, está abençoado. Não, o texto não afirma isso de jeito nenhum. Como eu disse, dizer isso seria apenas reproduzir o mesmo erro, só que em chave inversa. Na verdade, aqui nesse texto, Jesus não fala nada sobre os pobres, né? Então a gente não pode fazer afirmações sobre a pobreza com base nesse texto. O que interessa para a gente aqui é notar a surpresa dos discípulos. No versículo 26, na parte final do versículo 26 de Marcos 10, o texto diz assim, vejam a pergunta dos discípulos para Jesus: nesse caso, quem pode ser salvo? Em outras palavras, se os ricos não conseguem, se para eles é difícil, então quem consegue? Os discípulos estão perplexos com aquilo que Jesus falou. Eu vou deixar maiores comentários sobre esse detalhe para o dia, né, futuro, quando eu vier aqui expor a vocês esse mesmo texto, só que agora do fim para o começo, né? Perdão, do começo para o fim, né? Nesse dia eu faço mais comentários sobre isso. Por hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para o que Pedro diz na sequência do texto. Esse texto que nós lemos, né? Então, deem uma olhadinha comigo em Marcos 10, de 28 a 30. Logo depois, né, dessa surpresa dos discípulos, o texto diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Isso aqui é muito interessante, é como se Pedro quisesse perguntar para Jesus: Senhor, o que vai ser da gente? Nós não fizemos como esse rapaz, nós deixamos tudo. Vocês já leram os evangelhos, já leram ali que na história de Pedro se percebe isso. Ele era um pescador, tinha lá os seus companheiros de pesca, né? Certamente uma prática artesanal de pesca, porque lá na Galileia, a Galileia é uma região extremamente pobre, né? Mas de qualquer maneira o Pedro tinha seu barco, suas redes, seu trabalho, tinha sua família, a gente sabe que ele era casado, e ele está dizendo aqui: Senhor, nós não fizemos que nesse rapaz, a gente deixou tudo para te seguir, e agora? O que vai ser da gente? Como é que a gente pode entender essa resposta que Jesus dá para Pedro? É para ela que eu quero chamar a atenção de vocês. Como é que a gente pode entender essa resposta? Ela comporta, na verdade, mais de uma dimensão. Num certo sentido, Jesus está dizendo para Pedro e para os discípulos o seguinte: olha, turma, quem deixou casa por amor a mim, não vai ficar sem casa. Vai receber 100 vezes mais, porque agora vai ter à sua disposição as casas daqueles que estão no reino. Entendem isso? Aquele que deixou sua casa para seguir Jesus, por causa do Evangelho, não vai ficar sem casa. Ele vai ter 100 casas. Por quê? Porque ele vai ter as casas daqueles que agora estão no reino de Deus, e vai poder estar com eles.
Aquele que ficou sem pai, teve que deixar o pai para poder seguir Jesus, não vai ficar sem pais. Na verdade, ele vai ter 100 pais, né? Que são aqueles que estão no reino de Deus. Essa é a primeira dimensão que a gente encontra nessa resposta de Jesus. Vocês entenderam bem essa resposta, sim ou não? Entenderam? Isso é muito verdadeiro, gente. Algumas pessoas passaram literalmente por essa experiência. Algumas pessoas, para poderem seguir a Jesus, tiveram que deixar suas famílias. Vocês podem pesquisar depois, eu posso mencionar para vocês aqui a história de Salomão Ginsburg, que foi um dos primeiros pastores evangélicos no Brasil, no começo do século XX, um dos primeiros pastores batistas no Brasil. Tem vários hinos escritos pelo Salomão Ginsburg nos antigos hinários, né? No Cantor Cristão, nos Salmos e Hinos. O Salomão Ginsburg era um rapaz judeu, de família judia, e um dia ele se converteu. Ele ouviu a pregação do Evangelho, se converteu, e a família o recusou imediatamente. Disse para ele: se você abandonar a religião judaica, você não pisa mais aqui em casa. E diante dessa situação, Salomão saiu de casa e foi viver a sua vida como discípulo de Jesus. Eu pergunto, Salomão ficou sem pai, sem mãe? Não, porque ele encontrou no reino de Deus 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, irmãs, apoio, casa, porque ele se dispôs a deixar tudo para seguir a Jesus. Então essa é a primeira dimensão que está aqui na resposta que Jesus dá. Não tenha pena de deixar tudo, porque se você deixar tudo por causa de mim e por causa do Evangelho, diz Jesus, você vai encontrar tudo o que você precisa no reino. Você vai encontrar tudo o que você precisa na comunidade daqueles que estão no reino de Deus. Agora tem uma outra dimensão nessa resposta que eu quero chamar a atenção de vocês para ela. Num certo sentido, quando Jesus diz assim: ninguém que tenha deixado tudo deixará de receber 100 vezes mais, ele está procurando mostrar para a gente, pessoal, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ou seja, quando nós damos a Ele o centro da nossa vida, quando nós entregamos tudo a Jesus, entregamos a Jesus o que somos, entregamos a Ele tudo o que temos, quando a gente faz isso, nós recebemos tudo isso de volta. Entendem isso? Quando nós entregamos tudo para Jesus, Jesus nos devolve essas coisas. Por quê? Vejam bem, Jesus não quer as nossas casas fechadas e vazias, e Ele também não está interessado em fazer especulação imobiliária com os bens que a gente entrega para Ele, né? Jesus quer as nossas casas mobiliadas, Jesus quer as nossas casas limpas, iluminadas, com as contas pagas. Jesus não quer os nossos carros sem combustível e sem motorista, e com IPVA atrasado de vários anos, né? Ele quer os nossos carros em ordem, com a gente no volante, dirigindo, não é? Ele nos devolve todas as coisas que nós entregamos para Ele, mas quando Ele nos devolve, Ele diz assim: só que essas coisas não são mais de vocês, elas são minhas agora, e elas estão nas mãos de vocês apenas para que vocês possam usar tudo isso em benefício do reino de Deus. Vocês estão entendendo essa resposta? Jesus nos devolve tudo, mas aquilo que eu tenho já não é mais meu, a casa que eu tenho já não é minha, a família que eu tenho já não é minha, os talentos que eu tenho já não são meus, o próprio chamado que eu tenho de Deus já não é meu. Eu entreguei tudo para Jesus e Ele me devolve para que eu gerencie, para que eu administre, para que eu use, mas para que eu use isso para o benefício do reino dEle. É esse o acordo que é feito. Queridos e queridas, nós podemos ter tudo de volta, nossas casas, nossos pais e mães, irmãos e irmãs, filhos e campos, porque essas coisas, por que Jesus pode nos devolver tudo isso? Porque elas não estão mais no centro da nossa vida, nós entregamos. Ele sabe que não é a casa o que mais importa para você agora,
Ele sabe que não é mais esse ou aquele projeto de futuro que importa mais para você, que se tornou o ídolo da sua vida. Ele sabe que não é mais assim, porque você entregou para Ele. Então Ele pode dizer: agora eu posso te devolver, porque não vai te fazer mal, porque vai ser saudável para você. Você agora tem condições de ter casa, de ter pessoas que você ama, de ter sonhos, de ter um projeto de futuro. Você pode ter tudo isso, porque agora essas coisas não estão mais no centro. Quem está no centro agora é quem deve estar, sou eu. E é isso que Jesus diz: quem está no centro é o Senhor. E por isso, porque nós estamos livres da idolatria por essas coisas, agora a gente pode usar essas coisas para a glória do Senhor, visando os propósitos dEle, visando a implantação do reino dEle sobre a terra. Podemos ter tudo isso de volta, porque nós entregamos a nós mesmos a Ele, e tudo mais com a gente, né? Nós entregamos nas mãos de Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Isso tem um sentido muito especial, e é com ele que eu queria terminar essa nossa reflexão. A perguntinha de controle aqui: vocês estão vivos ainda? Ok. Tem uma coisa que me emociona muito no Evangelho. Deus não salva apenas as nossas almas, Deus salva os nossos corpos também, salva as nossas mentes, Deus salva as nossas emoções, Deus salva as nossas mãos. Vocês têm mãos? Levantem as mãos de vocês, se possível as duas, se não a que estiver livre, levantem, façam assim com as mãos. Eu estou vendo que todo mundo tem mãos, obrigado, pode abaixar. Eu quero frisar esse detalhezinho aqui. Jesus nos salva integralmente, Ele salva inclusive as nossas mãos. Por que eu estou falando em mãos? Essa frase, na verdade, é de um teólogo holandês que eu amo muito, chamado Herman Bavinck. Ele viveu no começo do século XX. E esse homem, o Herman Bavinck, escreveu o seguinte, deixa eu ler um trechinho de um livro maravilhoso dele, chamado As Maravilhas de Deus. Eu recomendo a leitura desse livro para todos vocês. Na página 410, 411 desse livro, é um livro de fôlego, né? Ele escreve o seguinte, eu vou ler aqui: toda a imagem de Deus deve ser restaurada no homem. Homem aqui é ser humano, né? Conhecimento, santidade e justiça, e o homem deve ser salvo por completo, a alma e o corpo, a cabeça, o coração e a mão. Precisamos de um Salvador que nos redima perfeita e totalmente, e que realize completamente em nós o nosso propósito original. É fácil a gente compreender o sentido geral do que ele está dizendo aqui, mas a coisa curiosa é, o que ele quer dizer quando ele afirma que no ser humano, até a mão precisa ser salva? O que significa isso? A mão tem a ver com aquilo que a gente, seres humanos, fazemos. É isso, né? Aquilo que nós fazemos. Em outras palavras, mão tem a ver com aquilo que em antropologia nós chamamos de cultura. Em antropologia, a palavra cultura significa toda a realização humana. Tudo aquilo que o ser humano faz. Pode ser uma sinfonia, pode ser um livro de poemas, pode ser uma ferramenta para trabalhar madeira, pode ser um negócio para ajudar a quebrar um coco e beber a água desse coco. Qualquer coisa que o ser humano faça, crie, é cultura. Pois bem, a obra do reino de Deus não é salvar apenas as nossas almas para a gente escapar da condenação e para que a gente possa passar a eternidade com o Senhor. Não é apenas isso. Vejam bem, isso é fundamental. Deixa eu ser claro com vocês aqui, isso é fundamental. E a obra de Cristo faz isso sim por nós. O próprio Jesus disse no texto que a gente leu, em Marcos 10, 30, né? Que quem deixar tudo por causa dele e do Evangelho vai receber 100 vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Isso está na mente de Jesus também. Gente, o céu é algo muito importante. Hoje em dia eu acho uma coisa engraçada, se fala pouco
na igreja cristã do céu. Parece que o céu perdeu importância. Parece que a vida eterna, o viver eternamente com Deus, perdeu a importância. Isso me assusta. Porque Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, seremos os mais infelizes dos seres humanos. A vida eterna é muito importante. O céu é muito importante. A eternidade com Deus é muito importante. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para a gente aqui o seguinte: tem coisa a ser feita por aqui antes da eternidade do céu. Vocês que disseram sim para mim, vão para o céu, vão para a eternidade comigo, está garantido. Mas antes de chegar lá, tem coisa urgente para ser feita aqui. E o que é que tem para ser feito aqui? É preciso ser instrumento de Deus para redimir também a cultura, ou seja, redimir a ação humana sobre a terra. Muitos de vocês estão naquela fase complicada da escolha da futura profissão. Alguns ainda não chegaram nessa fase, mas já estão pensando nela, inclusive com alguma angústia, talvez, no coração. Eu sei como é, porque eu já passei por essa fase. Outros já fizeram suas escolhas. E alguns outros, inclusive, já se arrependeram das escolhas que fizeram. Decidi estudar tal coisa, agora estou vendo que não era isso, enfim, mas já estou no segundo ano e vamos embora, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: vocês já pensaram no trabalho de vocês, na ocupação futura de vocês, como um caminho do seu ministério? Vocês já pensaram nisso? Ou vocês acham que ministério é apenas aquilo que a gente faz aqui nas reuniões da comunidade, nas reuniões da galera? Então quem faz alguma coisa tem ministério, quem senta e fica ouvindo e participa não tem, né? Vocês já se viram exercendo as profissões que vocês escolheram, ou que vocês estão para escolher, para Deus, para o reino de Deus? Pensem nisso. Gente, a visão que Deus tem é uma visão muito exaltada. Deixa eu dizer para vocês isso: Deus sempre pensa grande. Não é para menos, Ele criou o universo. Deus sempre pensa grande. Deus quer jovens, moços e moças, rendidos aos seus pés, porque Ele sabe que esse é o único lugar onde esses moços e moças vão poder encontrar a verdadeira felicidade. Para usar a expressão que o Herman Bavinck usou, Jesus sabe que somente aos seus pés é que nós vamos poder viver o propósito original de Deus para a nossa vida. Somente estando aos pés de Jesus é que nós vamos poder viver esse propósito. Traduzindo isso em outras palavras, só é feliz quem vive para a glória de Deus. Talvez você esteja dizendo aí dentro de você: Rui, você não está entendendo, eu estou meio com o pé fora da igreja já, porque eu quero ser feliz. E eu estou dizendo para você, em nome de Deus, como um profeta, eu estou dizendo para você o seguinte: só é feliz quem vive para a glória de Deus. Quem não vive para a glória de Deus não é feliz de jeito nenhum. Não interessa o tanto de ilusão que possa ser derramada sobre você. Quem não vive para a glória de Deus não é feliz. Só quem vive para a glória de Deus é feliz. O Senhor quer a entrega total das vidas de vocês. É isso que Ele quer. Mas Ele está enxergando lá longe. E Ele está vendo vocês desempenhando chamados, tarefas, para as quais Ele chamou vocês, para as quais Ele vocacionou vocês. E essa palavra vocacionar vem de uma palavra latina que significa chamar. Deus chamou você para certas ocupações. Deus te deu uma certa vocação. Vocês vão concordar comigo, acho, numa coisa que eu vou falar agora. Os nossos dons, as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe fazer e que a gente sabe que faz bem, talvez sejam as nossas maiores riquezas, gente. Concordam comigo? A riqueza monetária, dinheiro que o pai ou a mãe tem na conta, o dinheiro que você ganhou porque está empregado, tudo isso pode passar, porque
Você pode perder o emprego, seu pai pode perder o dinheiro que está investido, não é? Tudo isso passa. Agora, as habilidades que nós temos, os dons, os talentos que nós temos, são provavelmente a nossa maior riqueza. Pois bem, pessoas egoístas, pessoas que ainda são donas das suas riquezas, só pensam em ter as suas riquezas para o seu uso próprio, para o seu bem-estar pessoal. Querem ser médicos para si mesmos, se possível para enriquecer com essa profissão. Querem ser empresários para si mesmos, donos de startups de sucesso para si mesmos, publicitários para si mesmos, editores para si mesmos, jornalistas para si mesmos, engenheiros para si mesmos. Mas vocês que entregaram as vidas de vocês inteiramente para Jesus, vocês serão médicos para o reino, serão empresários para o reino, publicitários para o reino, editores para o reino, jornalistas para o reino, engenheiros para o reino, arquitetos para o reino, construtores para o reino, professores para o reino de Deus. E eu pergunto, vocês calculam o impacto que pessoas assim como vocês, entregues aos pés de Jesus, rendidas aos pés de Jesus, vocês calculam o impacto que pessoas como vocês, vivendo vidas consagradas a Ele, pessoas que o amam acima de tudo, entregaram tudo para Ele, vocês calculam o impacto que uma vida como a de vocês pode ter nesse mundo no qual nós vivemos? Vocês calculam o impacto que vocês podem causar através da vocação de vocês, se vocês forem essas pessoas, esses moços e moças entregues totalmente a Jesus? Eu queria dar uma ilustração disso para vocês na forma de 2 exemplos. Estou quase acabando já. São 2 exemplos que eu vou tomar da minha própria experiência. Eu peço desculpas por falar de mim mesmo, mas eu acho que em temas assim como esse, a gente precisa falar daquilo que a gente vive. A minha vida é muito imperfeita, né? E depois de Deus está aqui a pessoa que mais sabe o quanto a minha vida é imperfeita, que é a minha esposa, que está sentada ali, né? Depois de Deus, ninguém conhece tão bem as imperfeições da minha vida quanto ela. Agora, com todos os meus erros e acertos, com todos os meus altos e baixos, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu entreguei. Ele é dono de tudo que eu sou, Ele é dono de tudo que eu tenho. Pois bem, gente, entre os chamados de Deus para a minha vida, tem vários. Deus me chamou para várias coisas, né? Estou dizendo isso não com vanglória nenhuma, simplesmente eu tenho que reconhecer, Deus me deu habilidades e me mandou usá-las, né? Entre os chamados de Deus para a minha vida, está um que pode parecer estranho, talvez, para muitos de vocês. Deus me chamou para ser um romancista. Curioso isso, né? É isso mesmo, eu escrevo romances, né? Pouca gente leu por enquanto, mas eu publiquei um romance no 2º semestre do ano passado, em formato Kindle, pela Amazon, né? E tem um amigo meu, que é músico, pastor e professor de literatura lá em Santa Catarina. Esse amigo leu o meu romance e gostou muito, fez muitos elogios. Eu fiquei assim, felicíssimo, né? Porque um professor de literatura que leu o seu romance e diz, Rui, ele é muito bom. Eu falei, poxa, que legal, né? E o meu amigo foi além, né? Ele chegou ao ponto de escrever uma resenha sobre o meu romance e publicar na coluna que ele tem na revista Ultimato, na última edição da revista Ultimato. Eu não sei se vocês conhecem, mas na minha opinião, a revista Ultimato é a melhor revista evangélica que nós temos no Brasil. Uma revista que se publica desde o ano de 68. Ele tem uma coluna lá, ele falou, eu vou publicar uma resenha do seu romance na próxima edição, na minha coluna, e publicou, né? Fiquei besta, sabe, eu fiquei bobo quando li, né, a resenha. E aí esse meu amigo, numa mensagem, trocando mensagem, a gente troca mensagem pelo Twitter, ele disse para mim uma coisa que eu achei interessante, era isso que eu queria destacar para vocês. Ele falou para mim assim, Rui, o seu romance não tem cara de crente. Engraçado, esse meu amigo é crente, é pastor, né, compositor de música cristã, mas ele me falou isso como um elogio.
Isso é muito interessante, porque ele mesmo, no artigo que ele escreveu sobre o meu romance, ele afirmou, lá no finalzinho do artigo, que os meus personagens mostram o tempo todo que são carentes da graça, carentes do perdão, carentes da simpatia humana e divina. É assim que ele escreveu lá no artigo dele, né? Com isso ele quis dizer que o meu romance, nas entrelinhas, fala muito sobre Deus. Mas isso não é feito numa linguagem religiosa. Por que isso? Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu mesmo já tive muitas dúvidas sobre essa minha vocação. Porque vejam bem, gente, escrever romance significa muitas vezes, na maioria das vezes, lidar com o lado sombrio das pessoas. O romancista passa muito tempo falando dos pecados que as pessoas cometem. O meu romance retrata pessoas perdidas, cobiçosas. Uma delas chega a sequestrar uma outra pessoa pela qual ele está obcecado. Então, não são coisas agradáveis. Porque a vida é assim, a vida está cheia de um lado sombrio. É curioso o que eu vou dizer agora. Eu acredito que no céu vai haver música. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vai ter música ou não no céu? Vai ter música, eu creio que vai ter música. Eu acho que vai ter poesia, né? Apocalipse mostra isso, todo mundo com cânticos de adoração diante do Senhor. Vai ter poesia, vai ter música, vai ter poesia. Vocês querem saber uma coisa que não vai ter no céu? Não vai ter romance. Romance que eu digo é escrever romance. Por quê? Porque no céu não vai ter lado sombrio. Não vai ser preciso escrever romance no céu, entendem isso? Então esse negócio de ter que lidar com o lado sombrio da realidade, muitas vezes me deixou em dúvida, e eu ficava me perguntando: Senhor, será que eu tenho mesmo esse chamado, né? Na verdade eu não sou o primeiro escritor cristão escritor, melhor dizendo, eu não sou o primeiro cristão escritor, cristão romancista, a ter dúvidas desse tipo. Outros já tiveram, né? Se perguntaram: será que foi isso mesmo que Deus me chamou para fazer? Num dos meus momentos de oração, enquanto eu lutava com essa dúvida dentro de mim, né, meio que me perguntando: será que Deus me chamou mesmo para escrever romances? A resposta de Deus que eu ouvi dentro de mim foi mais ou menos a seguinte. Deus me disse assim: Rui, se você escrever um livro devocional ou um livro de teologia, só as pessoas da igreja vão ler. Por isso eu te chamei para escrever romances. Vocês entenderam isso? Entendem essa resposta? Não me entendam mal, eu também escrevo livro de teologia, já escrevi 2, escrevo textos devocionais, eu vou fazer muito isso ainda, né? Mas eu sei que o propósito de Deus, ao me dar habilidade para escrever romances, é que de alguma forma esse meu trabalho vai ser caminho pelo qual a graça de Deus vai poder tocar o nosso tempo e influenciar a nossa cultura. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês: as pessoas com a mente totalmente anti-Deus estão escrevendo romances, e esses romances estão formando a maneira de pensar de muita gente. Então, se eu estou carregado dos valores do reino de Deus, e se Deus me chamou para escrever romance, o que é isso? É Deus dizendo: Rui, a mão tem que ser salva também, porque ela tem que produzir cultura limpa para a glória de Deus. Significa escrever um romance evangélico? Não, significa escrever romance. Mas ao fazer isso, os valores que vão passar para aquele texto, as entrelinhas daquele texto, vão nos falar o tempo todo da graça de Deus. Vocês estão me acompanhando nisso, sim ou não? Eu sei que é meio estranho pensar nisso às vezes, mas a gente tem que encarar essas coisas. Será que é muita pretensão minha pensar assim? Que de repente um romance que eu vou escrever, ou que eu já escrevi, pode influenciar a nossa cultura? Mas o reino de Deus é assim. O reino de Deus, Jesus diz lá em Mateus 13, 31 e 32, que o reino de Deus é uma sementinha pequena, mas que germina, cresce e se torna uma árvore frondosa, tão frondosa que as aves dos céus vêm fazer ninhos nela. Esse é o reino de Deus, começa como uma sementinha. Talvez você esteja pensando: mas será que um dia eu posso escrever um romance, ou compor uma poesia, ou escrever uma música que traga para a cultura um pouco do amor de Deus?
sou eu para fazer isso? Talvez você diga. A resposta de Jesus é: o reino de Deus é uma sementinha pequena, que plantada, germina, e o resultado é uma árvore frondosa. Amém? Vocês estão comigo nisso? E isso não é ser pretensioso, porque é Deus quem realiza através da gente, e não nós. É Deus quem faz, e não a gente. Eu falei que eu ia dar 2 exemplos, vou dar o segundo, e com isso eu estou quase perto do fim. O segundo exemplo tem a ver com o meu trabalho como professor. Vocês sabem que eu sou historiador, sou professor de História Moderna na Unicamp, e deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive esse ano lá na Unicamp. Quando acabou o primeiro semestre desse ano, eu recebi um e-mail de uma aluna que acompanhou o curso que eu dei nesse primeiro semestre. O curso foi totalmente remoto, como tem sido, aliás, desde março do ano passado, né, por causa da pandemia. Portanto, eu nem sequer conheci pessoalmente os alunos para quem eu dei esse curso. Geralmente eu dou meus cursos obrigatórios para os alunos do segundo ano. Isso quer dizer o quê? Que os alunos para quem eu dei aula esse ano entraram na universidade já com a pandemia. Eles nunca pisaram, a maioria deles nunca pisou no campus da Unicamp, para vocês terem uma ideia. Já entraram na universidade com a pandemia, então agora aí terminando o segundo ano, né? Então, essa aluna mesmo eu nunca vi pessoalmente, né? Mas a menina me escreveu um e-mail muito tocante. A primeira coisa que ela disse no e-mail é que ela era membro de uma comunidade cristã que trabalha ali entre os estudantes da Unicamp. Uma comunidade que eu conheço, chamada CEL, Comunidade do Estudante Universitário. Eu conheço essa comunidade, né, por contatos por e-mail e pela internet, e essa menina, e algumas pessoas também de outros anos, né, antes da pandemia, que são membros da comunidade. E essa menina que me escreveu, né, antes de vir a ser minha aluna, ela viu alguns e-mails que eu troquei com a comunidade, né? Inclusive e-mails onde me perguntavam do meu estado de saúde, eu falei da doença que eu tive ano passado e tudo, né? E foi depois de ler esses e-mails que ela decidiu fazer o meu curso. E aí na mensagem que ela me mandou, ela me disse que o motivo dela me mandar a mensagem era para me agradecer por eu ter feito Cristo estar presente nas aulas que ela assistiu. Gente, isso mexeu demais comigo, porque eu não prego o evangelho na classe. Vocês entendem isso? Eu não prego o evangelho na classe. O meu papel como professor de uma universidade pública não é ficar evangelizando. Seria incorreto usar o meu cargo para fazer isso. Não é para isso que o povo do estado de São Paulo me paga. Saibam disso, são vocês que me pagam, tá? Vocês que pagam o meu salário. Não é para isso que vocês me pagam. Vocês me pagam para ser professor, para ser cientista, para ser historiador. O que eu faço na classe é meu trabalho como cientista, como historiador. E ela me disse no e-mail que foi justamente enquanto eu fazia meu trabalho como cientista, como historiador, que através de mim, ela sentiu Cristo presente na sala de aula. Gente, é isso. Eu não imaginava que as minhas aulas pudessem ter esse impacto. Mas não foram de fato as minhas aulas, elas foram apenas um instrumento, elas foram o canal, elas foram o veículo. O que acontece é que ao entregar minha vida a Cristo, e com ela os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, a minha profissão, Cristo passa a usar essas coisas para a sua glória, para a realização dos seus propósitos. É isso. Está quase na hora de fazer a pergunta de novo a vocês. Vocês lembram da pergunta que eu mencionei quando eu falei de Urbana? A pergunta de Urbana ela era: will you say yes? Vocês dirão sim? Eu estou quase fazendo essa pergunta de novo. Oh galera, will you say yes? Vocês estão prontos a dizer sim para Jesus? Mas peraí, antes de fazer essa pergunta, tem uma última coisa. Jesus diz uma coisa nesse texto que eu não posso ignorar, eu não posso passar por cima dela. Eu preciso dizer para vocês isso, para que vocês tenham consciência disso antes de darem a resposta de vocês. Vamos de novo em Marcos 10, 28 e 30. Diz assim: ninguém que tenha deixado casa, quem está falando é Jesus. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho,
deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Vou chamar a atenção de vocês para isso que Jesus diz agora no final. Quem disser sim, quem vender tudo, quem me seguir, vai receber tudo, 100 vezes mais. E com eles, perseguição. É isso que Jesus diz. E com eles, perseguição. Isso é sério. Jesus está dizendo que aqueles que se comprometem com Ele, aqueles que entregam tudo a Ele e se dispõem a ser, nas mãos dEle, instrumentos para a expansão do reino de Deus, essas pessoas vão ser perseguidas. Por que isso? Deixa eu ser bem franco com vocês. Isso é assim porque o mundo se opõe ao Evangelho. O mundo não gosta do Evangelho. O mundo, essa expressão, o mundo, significa aqui toda forma de vida e de pensamento que se opõe a Deus. Toda maneira de pensar que se opõe a Deus. Toda maneira de pensar que se levanta contra a vontade de Deus. Isso aqui é tema para uma outra conversa nossa, e seria uma conversa bem longa, na verdade. Mas notem, gente, o quanto é importante que a gente tenha isso em mente. Eu estou falando a vocês, vejam bem, Deus quer salvar o ser humano inteiro. Isso inclui até mesmo a sua mão, ou seja, as coisas que o ser humano produz. Pois bem, no livro do Apocalipse, a gente encontra uma referência que nos diz que a besta, e a besta em Apocalipse, simboliza todas as formas de vida e de pensamento que são contrárias a Deus. Todas as formas de pensamento que são anti-Deus, que são anticristo. Pois bem, o livro do Apocalipse nos diz que a besta marca os seus servos com uma marca na testa ou uma marca na mão. O texto diz o seguinte, em Apocalipse 13, 16 e 17. Também a besta obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Isso aqui é simbólico, gente, vamos entender isso direito. Isso daqui é simbólico. A besta já está aí. É toda essa estrutura de pensamento que existe no mundo e que se coloca contra a vontade de Deus. É isso que é a besta. É aquilo que Paulo chama em Romanos capítulo 12, versículo 2, de padrão deste mundo. Quando Paulo escreve lá em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. A versão mais antiga diz, e não vos conformeis com este século. Este século, ou o padrão deste mundo, é a besta, ou seja, toda forma de pensamento e de vida que se opõe a Deus. Agora, o que significa dizer que o sistema anti-Deus, toda forma de vida e de pensamento que se opõe a Deus, marca os seus servos com um sinal na mão ou na testa? A marca na testa significa que a mente, a maneira de pensar, passou a ser dominada pelas concepções desse sistema anti-Deus. Entendem isso? A maneira de pensar passou a ser dominada por esse sistema anti-Deus. A marca na mão significa que as obras, as realizações, a cultura passaram a ser feitas segundo a lógica e a maneira de pensar desse sistema anti-Deus. Alguém duvida que a gente está vivendo dias assim? Alguém duvida? Cada vez mais os mandamentos de Deus são ignorados. Cada vez mais estilos de vida contrários ao reino de Deus
contrários à palavra de Deus, são exaltados como se fossem ideais. Toda a mídia, cinema, televisão, internet, jogos, séries, toda a mídia está dedicada única e exclusivamente a exaltar esse modo de ser contrário ao reino de Deus. Num contexto assim, como não seremos perseguidos? Se a gente quiser ser fiel a Deus, se nós quisermos ser fiéis ao seu evangelho, nós seremos perseguidos. Escrevam isso. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, serão perseguidos. Eu não podia terminar sem deixar isso claro para vocês. Percebam então, gente, que para atender ao chamado radical de Jesus é preciso coragem. Uma vez que eu disse isso, e todo mundo está ciente do que eu falei, agora sim eu posso perguntar para vocês: e aí? E aí? Jesus está fazendo o chamado radical dele, ele pede tudo, depois ele nos devolve tudo, mas não para que a gente viva para nós mesmos, ele nos devolve tudo, mas para que a gente viva para a sua glória. A pergunta é: quem é que está disposto a viver assim? Queridos e queridas, para encerrar, qual era o nome desse jovem rico que se aproximou de Jesus? Procurem nas Bíblias de vocês, procurem em todos os textos paralelos, Marcos, Mateus, Lucas. Qual era o nome desse jovem rico? A Escritura não diz. Esse jovem pode ter vivido muitos anos depois que ele se afastou triste, como diz ali o texto. Ele pode ter continuado muito rico, pode ter aumentado a sua riqueza, pode ter usufruído dela a vida toda, mas o nome dele ficou esquecido. No entanto, o nome de Pedro, o Pedro, aquele que disse: Senhor, e nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser da gente? O nome de Pedro, esse nome a gente conhece bem. Ele escreveu 2 livros que estão no Novo Testamento. Você pode ler esses livros quando chegar em casa hoje. O nome de Pedro a gente conhece. Queridos e queridas, quem vive para si mesmo pode até ter muito prazer ao longo da vida, mas tudo termina, tudo acaba, e o seu nome vai desaparecer. Você vai ser esquecido. Não é assim com quem se entrega a Jesus. A nossa vida, quando a gente se entrega a Jesus, a nossa vida marca as vidas de outras pessoas, e depois que nós estivermos na vida eterna, outros vão se lembrar de nós e vão agradecer a Deus por nós termos vivido, por nós termos passado por esse mundo. Já imaginaram quem esse jovem rico podia ter sido? Já imaginaram quanta coisa ele podia ter feito para Deus, se ele tivesse abandonado tudo para seguir Jesus? Que triste ele não ter dado ouvidos ao que Jesus falou. Mas eu não quero pensar mais nele agora. A vez dele veio e se foi, a chance dele passou. Eu quero pensar em quem vocês podem se tornar, se vocês disserem sim para Jesus hoje. Então a pergunta que eu faço é: galera, will you say yes? Vocês vão dizer sim para Jesus? Queria que vocês ficassem em pé agora, por favor. Eu queria orar com vocês. Esse tipo de palavra precisa ser recebida, acalentada no coração, e precisa nos levar a uma decisão. O lugar dessa decisão não é aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam fazer essa decisão pelo Senhor. Tem gente aqui que já fez, não é? Nunca é demais fazer de novo. Eu mesmo prego para mim todo dia, porque todo dia eu preciso me converter. Todo dia eu preciso reforçar o meu compromisso de seguir a Jesus.
mas é dentro do seu coração que você precisa responder para esse Senhor que está falando dentro do seu coração. O que eu sei é que hoje pode ser o dia decisivo para muitos de vocês, o dia da entrega decisiva, e a partir dessa entrega, só Deus sabe o tanto de coisa que Ele vai poder fazer com a sua vida. Nós vamos orar agora, e eu queria que aqueles que sentem esse chamado no coração agora, mesmo sem se manifestar, em silêncio no seu próprio coração, porque é aí o lugar importante, eu queria que vocês fizessem essa entrega da vida de vocês ao Senhor. Querido Senhor, a Tua palavra foi pregada, foi lida e pregada. Quem faz esse trabalho, Pai, de iluminar o nosso entendimento, para que a palavra de Deus faça sentido para nós, quem faz esse trabalho de revirar o nosso interior, e de dizer lá dentro, como o Senhor está dizendo para vários e várias aqui hoje, é com você que eu estou falando, é isso mesmo. Esse trabalho quem faz é o Senhor, é o Teu Espírito que faz esse trabalho. Senhor, que o Teu Espírito encontre corações aqui, dispostos a dizer sim para o Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra os olhos de rapazes e moças que estão me ouvindo, de homens e mulheres que estão me ouvindo, que o Teu Espírito os leve a perceber a importância do Teu chamado, a riqueza do Teu chamado, e que abandonar tudo pelo Senhor não é abandonar tudo, é ganhar tudo, é receber tudo, porque agora o Senhor nos dá tudo, uma vez que o Senhor é o centro das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo faça a obra nesses corações, e os leve a essa entrega total ao Senhor, a partir de hoje, e por todos os dias da vida deles, que eles possam dizer sim para o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, obrigado pela paciência em me ouvirem. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.